Terceira parte, dos graus. No mundo espiritual há atmosferas, águas e terras como no mundo natural. Porém, elas são espirituais, enquanto que no mundo natural são naturais. Que o mundo espiritual e o mundo natural sejam semelhantes, com a única diferença que todas e cada uma das coisas do mundo espiritual são espirituais, e todas e cada uma das coisas do mundo natural são naturais, isso foi dito no que precede e mostrado no Tratado do Céu e do Inferno. Pois que estes dois mundos são semelhantes, há por consequência em um e outro atmosferas, águas e terras, que são os comuns pelos quais todas e cada uma das coisas existem com uma variedade infinita. Quanto às atmosferas que são chamadas éteres e ares, elas são semelhantes em um e outro mundo, o espiritual e o natural, com esta diferença, que no mundo espiritual elas são espirituais e no mundo natural são naturais. São espirituais porque existem pelo Sol, que é o primeiro procedente do divino amor e da divina sabedoria do Senhor, e porque dele recebem em si o divino fogo, que é o amor, e a divina luz, que é a sabedoria, e transportam uma e outra para os céus onde estão os anjos, e aí fazem a presença deste Sol nos muito grandes e nos muito pequenos. As atmosferas espirituais são substâncias discretas ou formas muito pequenas que têm sua origem no Sol. E como recebem particularmente o Sol, resulta daí que o fogo do Sol, dividido em tantas substâncias ou formas e quase envolvido por elas, e temperado pelos invólucros, torna-se um calor adequado, enfim, ao amor dos anjos no céu e dos espíritos sob o céu. Dá-se o mesmo com a luz do sol. As atmosferas naturais são semelhantes às atmosferas espirituais, pelo fato de serem também substâncias discretas e formas muito pequenas, que têm sua origem no Sol do mundo natural, as quais também recebem particularmente o Sol, encerram seu fogo em si, o temperam e o transportam como calor para a terra onde estão os homens, e dá-se o mesmo com a luz. A diferença entre as atmosferas espirituais e as atmosferas naturais é que as atmosferas espirituais são os receptáculos do divino fogo e da divina luz, assim do amor e da sabedoria, pois os contém interiormente nelas, enquanto que as atmosferas naturais são os receptáculos não do divino fogo nem da divina luz, mas do fogo e da luz do seu sol, que em si é morto, como foi mostrado acima. É por isso que não há interiormente nelas coisa alguma do sol do mundo espiritual, mas, não obstante, são envolvidas pelas atmosferas espirituais que procedem do sol espiritual. Que haja esta diferença entre as atmosferas espirituais e as atmosferas naturais é um assunto da sabedoria angélica. Que haja atmosferas no mundo espiritual como no mundo natural, pode-se vê-lo no fato de que os anjos e os espíritos respiram, falam e ouvem como os homens no mundo natural. E a respiração se faz pela última atmosfera, que é chamada ar, semelhantemente à linguagem e à audição. Além disso, pelo fato de que os anjos e os espíritos veem como os homens no mundo natural, e a vista não é possível senão por uma atmosfera mais pura que o ar.
Além disso, pelo fato de que os anjos e os espíritos pensam e são afetados como os homens no mundo natural. E o pensamento e a afeição não são possíveis senão por meio de atmosferas ainda mais puras. E, enfim, pelo fato de que todas as coisas do corpo dos anjos e dos espíritos, tanto as que são externas como as que são internas, são contidas em um vínculo. As externas por atmosferas aéreas e as internas por atmosferas etéreas. É evidente que, sem a pressão que estas atmosferas exercem em todos os sentidos e sem sua ação, as formas interiores e exteriores do corpo se espalhariam de um lado e de outro. Pois que os anjos são espirituais e que todas e cada uma das coisas de seus corpos são contidas por um vínculo, em uma forma e em uma ordem pelas atmosferas, segue-se que estas atmosferas são espirituais. São espirituais porque têm sua origem no Sol espiritual, que é o primeiro procedente do divino amor e da divina sabedoria do Senhor. Que no mundo espiritual haja também águas e terras, como no mundo natural, com esta diferença, que as águas e as terras do mundo espiritual são espirituais, é o que foi dito acima e mostrado no Tratado do Céu e do Inferno. E como são espirituais, são postas em ação e modificadas pelo calor e pela luz do Sol espiritual, por meio das atmosferas que dele provêm. Absolutamente como as águas e as terras no mundo natural o são pelo calor e a luz do Sol de seu mundo, por meio das atmosferas desse mundo. Fala-se aqui das atmosferas, das águas e das terras, porque estas três são os comuns pelos quais e, segundo os quais, todas e cada uma das coisas existem com uma variedade infinita. As atmosferas são as forças ativas, as águas são as forças médias e as terras são as forças passivas, pelas quais existem todos os efeitos. Que estas três sejam tais forças em sua série é unicamente pela vida que procede do Senhor como Sol e que faz com que sejam ativas.